Fala galera, hoje o episódio não é verdadeiramente caindo na real, isso aqui é praticamente um é papo ou é treta. Cara, eu tô muito feliz, é a primeira vez, é o primeiro episódio que o trio tá reunido, ou não? A gente já gravou junto? Não, junto não. Gravou da vida junto. Caraca, em 7 anos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Nunca. Então, gente, juntei minha gangue, meus homens, pra gente responder algumas perguntas, contando um pouquinho da história da formação desse trio, que acaba, obviamente, né, se relacionando com a história do Foco Medicina. Então fica com a gente que depois da vinheta vai ter muita treta e um pouco de papo. Vamos lá então, gente. Vou começar me apresentando. Eu sou a Carol Braga, professora de biologia do time e uma das loucas que, juntamente com eles, dirige o Hospício Foco Medicina. Quem é você, amigo? Eu sou um gato, né? Sou o Júlio, né? Você sabe quem quer se apresentar? Júlio, Amorim, professor de redação. Isso aí. Entendeu? É o Júlio, professor de redação, requisitado, desejado. Diretor do Foco Medicina. Vai, você agora. E eu sou Rodrigo Abreu, diretor do Foco Medicina também. O que mais? Uma pergunta logo. Já vamos começar logo pra quebrar o gelo? Tá todo mundo nervoso, tá até com a boquinha tremenda. Perguntaram aqui, você é professor de quê? De nada. Não sou professor de nada. Só diretor mesmo. Você é o quê, Rodrigo? Você é administrador, com-advogado, eu sou formado com learning coaching. Na verdade, ele bota a gente no bolso, né? Eu sou formado em marketing e em direito. E abusado. E abusado. No campo Pedreiro, da educação. eletricista, marceneiro, Também. pai, marido, Isso. trisal. Muito complexo. Vamos lá, primeira pergunta que fizeram. Meu Deus, que nenhum pai assista esse vídeo, porque vocês não estão levando a sério. É a história do Foco Medicina. Tem que ter seriedade. Porque mudou o vestibular do Rio de Janeiro. Mudamos. Agora sim, a primeira coisa de direito que você fala. Vai, a pergunta que mais apareceu. Como vocês três se conheceram? Bem, no Tinder. Não tem nada disso. Eu e Rodrigo já nos conhecíamos antes do Júlio, porque a gente era casado. A gente tinha um negócio. A gente já era casado. Ele me conheceu, se apaixonou, que é óbvio, e a gente já tinha casado antes. E aí, como a gente se conheceu? Você lembra, Júlio? Me lembro. Então, foi através de uma Tinder. pessoa especial. A gente não lembra. A gente tinha uma aluna em comum. Na verdade, eu lembro. eram 2 projetos distintos. Eu tinha Que na nasciam época em que 2014, nasciam juntos, né? Então, assim, cosmicamente, energeticamente, tudo conspirou para que a gente se encontrasse com o mesmo nível de experiência, com o mesmo nível de amor pelo que a gente faz, por acreditar no nosso trabalho. E aí a gente tinha 2 projetos em paralelo, né? O Redação 1000, comigo, e o Biologia em Foco, com ela. Isso foi em abril de 2014. O mês eu não lembro. Foi, eu lembro. Eu lembro de tudo com muitos detalhes, que no comecinho de 2014 eu iniciei o projeto junto com o Rodrigo, do Biologia em Foco. A gente sublocava a sala de um amigo na época, lá no Leblon. E a gente tinha uma turminha, lembra, Rodrigo? Começou com 6 alunos. Dentre eles, a Paula Marcilac, que está se formando agora em Medicina na UERJ. A Malu, se formando. A Gabi Miranda, que também já está no 5º ano de Medicina da UERJ. A Gabi Ponce, que também já deve estar para se formar em Medicina na Unigran. Enfim, 6 alunos, gente. Hoje todos cursando Medicina. E uma dessas alunas era a Vânia. A Vânia, que hoje também faz medicina, e eu tive alguns problemas técnicos e tal lá nessa sala que eu sublocava no Leblon. E eu tava procurando um outro espaço. E aí eu comentei, um dia eu tava muito triste, olha como é que é o destino, né? Eu tava muito triste, assim, tipo, angustiada com aquela situação de que eu precisava encontrar um outro espaço e tal. E aí essa minha aluna falou assim: Carol, você conhece um professor de redação chamado Júlio? Ele acabou de abrir uma sala semana passada na Tijuca. E assim, eu acho que ele não
ocupa todos os horários da sala. Você quer que eu fale com ele pra ver se ele aceita, de repente, sublocar a sala pra você? Eu falei, tá, tudo E a bem, Vânia pode já ser. era minha aluna. Sim, paralelo. Em paralelo. E a gente não se conhecia, E a nunca. gente não se conhecia. Nunca pá. E aí, ela passou o contato, acho que primeiro ela falou com você, eu não lembro. Ela falou comigo sobre você, que fazia aula contigo. Que eu era maravilhosa. Que era aquelas maravilhosa, aquelas coisas da Bahia, como eu digo. E aí falou assim, passa meu contato pra ela. Na época eu só usava a sala, se não me engano, segunda e quarta. E eu dava aula à noite, então meio que não tinha nada a ver. E a gente trabalhava nas escolas ainda, tanto eu quanto ela. Então, Sim. assim, nós tínhamos pequeniníssimas brechas. A turma dela ainda começava depois da minha. E aí foi. Mas calma, aquela você tá confusão. adiantando. Vamos contar do dia que a gente se conheceu, Ok. vai. No dia, foi assim, eu liguei pra ele, aí ele falou, pode vir aqui pra gente conversar. Lá na própria sala, que ainda era num outro espaço diferente do que o Foco funciona hoje, mas no mesmo bairro. E aí eu falei com o Rodrigo, Rodrigo, vamos junto ou vamos separado? Eu não lembro bem. Aí eu acho que a gente falou, Você não, foi Carol, sozinha. vai. Aí eu fui sozinha. Aí imagina, ia conversar, né, tal, com o Júlio. E, né, um homem maravilhoso, Lógico. sensual. O Rodrigo já ficou super enciumado. Né, Rodrigo? Conta a sua parte, sem muitos então, detalhes. no dia que a gente foi lá conhecer eles estavam fazendo uma faxina na sala. Todo mundo assim com a calça meio levantada, assim, meio Mas tá molhada. rolando a parte. Aí- Falando Sim. como é que foi seu primeiro contato. Não, quando foi o primeiro contato, eu acho que foi alguma coisa assim, Facebook, Não, eu tô falando WhatsApp. do dia que eu fui lá falar com ele que você tava todo tenso. E aí, é bonito, é não sei o quê, qual que é toda desses achando que já era caras, né? corno. Aí eu olhei os caras assim, Inseguro, né, ele, gente? ele e o namorado dele, assim, eu achei eles meio cara bonitão, assim, eu falei, putz, vou colocar minha mulher pra trabalhar com esses caras aí. Aí eu falei assim, aí quando eu conheci o Júlio, ele já abriu a porta assim, todo, oi, tudo bem? Ai, que mentira que você Mentira, é, meu mentira, amigo, mentira. Aí eu falei assim, pô, tô tranquilo. Paulinho sabe faz isso, né? Agora a gente... Aí quer jogar pra mim. Não, Uma aí já transferência abriu de a porta, poder. Assim, todo lady, assim, eu falei assim, tranquilo, cara, tá em casa, vamos trabalhar junto. Quando eu falei com o Júlio, ele falou, pode vir, vem, a casa é sua, use e abusa, que ele é desses. E foi isso que aconteceu. E aí eu dei a notícia em uma semana pros meus alunos que eu ia ter uma mudança, e aí eles vieram todos atrás de mim, né? E foi muito legal. E o mais interessante é que muita gente perguntou, como nasceu o Foco do zero? E o Foco não nasceu do zero. O Foco foi uma extensão desse projeto que começou lá em 2014, o Biologia em Foco, que Era o seu eu, curso, né, dando sozinha. aula, e o Rodrigo administrando, cuidando de... Porque eu sou zero, assim, pra matrícula, pra essas coisas mais burocráticas. O Rodrigo cuidava mais da parte administrativa, burocrática, e eu dava aula, né, preparava material, enfim, toda a parte pedagógica, de biologia, ponto. E o Júlio com redação, então era o Redação 1000 e o Biologia em Foco. Isso em 2014, 2015 foi quando a gente conheceu a Fernanda, agregou Acho que foi em química, 2014, não? final de 2014? Não, já foi no meio também. Enfim. Ela dava aula pra algumas das meninas, que eu acho que Isso. quem falou dela acho que foi a verdade. Mirda. É verdade, E 2014. só que ela meio que tava indo na casa das pessoas, era um isso grupinho mesmo. assim que eles não tinham local fixo, pelo que eu me lembro. E aí a gente agregou a Fernanda ao também pra time. trazer, e não tinha noção do quanto ela era competente, né? Porque assim, veio meio aleatório, assim, meio que pra ajudar as alunas, na verdade, também. Sim. Que estavam meio sem local, e aí depois a gente foi vendo que a Fernanda também era um fenômeno ali na área dela. Porque, na verdade, alguns alunos que não faziam aula com a Fernanda pediram a gente indicação de química. Sim, sim. E a gente Eles ficavam ficou- pedindo, vocês podiam também aqui ter química, com esse mesmo modelo de aula, com essa mesma proximidade, com essa mesma qualidade, né? E daí, enfim, a vida também trouxe a Fernanda e a gente preparava nesses 2 primeiros anos, né? Em biologia, química e redação. Exatamente. E o resultado já foi, assim, muito expressivo, assim, foi um meteoro, sabe, assim, um time super pequeno, que inicialmente preparava só em 3 matérias, um número de alunos muito pequeno, e a gente teve um percentual de aprovação enorme, e, assim, a gente mudou completamente o como aqueles alunos se viam. É até emocionante falar isso, porque eu acho que essa foi uma das maiores belezas. Eu já tinha muita experiência em trabalhar em uma grande instituição de ensino, de frente com vestibular. Já trabalhava muito com vestibulando de medicina, eu já tinha uma experiência de mais de 10 anos. Mas
O que a gente começou a construir ali em 2014 foi absolutamente diferente, porque não era só uma preparação em termos de conteúdo e técnica excelente. A gente criou relação com aquelas pessoas, sabe? A gente se conectou com aquelas pessoas de uma forma a realmente enxergar as individualidades, as peculiaridades e se aprofundando nos dilemas, nas dificuldades que faziam parte da preparação de um vestibulando de medicina. Cara, foi uma experiência muito bacana e a gente percebia que era recíproco. Do mesmo jeito que a gente estava encantado, envolvido, engajado, o retorno dos alunos também era uma coisa muito incrível, né, gente? Muita coisa. E aí, como é que foi vindo o foco, assim? Eu costumo dizer... na verdade, logo em sequência, os alunos... Pô, você já tem biologia, redação química, bota matemática, bota muito física. Que era e aí, num segundo momento... Talvez num terceiro, porque éramos nós dois. Depois veio a Fernanda num segundo momento. Num terceiro momento entrou matemática e física. Ainda com aquela questão muito informal, ainda a gente formatando. Mas aí a gente já passou ali, se eu não me engano, já fazia parte do atendimento pedagógico, não foi? Já ali? Sim. A gente teve a nossa primeira turma, que era focada nas 5 disciplinas, que já era Júlia Paz, Mariana Dacal, todas cursando medicina na UERJ, Jéssica Caieiro fazendo medicina na UF, Raquel Sueira, que tá fazendo medicina na FBP, Helena Marini, que tá na UFRJ, toda aquela turminha fazia as 5 disciplinas, porque aí a gente, então, terceira fase, olha como é que as coisas, quando as pessoas falam, como é que o foco nasceu do zero? Olha aí, não foi do zero. Né? Foi uma construção, a gente foi construindo aquilo junto com os nossos alunos, com os pais, com as famílias. E aí, em 2016 ou 17, a gente teve a primeira turma de preparatório completo. Também é pedido deles. Então, acho que isso é muito interessante, porque é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, até em alguns atendimentos com pais ou pessoas que vêm aqui conhecer o curso, é que a gente não idealizou, quando a gente se encontrou, na verdade, toda essa questão que hoje a gente vive, que é o foco medicina com a proporção que ele tem. Né? A gente começou primeiro tentando desenvolver o nosso trabalho nas nossas matérias específicas e o curso nasceu a fim de atender às demandas dos alunos. Então, assim, qual é o método foco medicina? A gente foi criando. É uma pergunta que as pessoas fazem muito. Quando você vai fazer matrícula, o pessoal pergunta, mas como é que vocês foram criando isso aí, né? Ou tem alguma base, assim, de algum modelo que já existe? Eu falo, não, o que sempre norteou tudo que a gente fez foi uma pergunta. Eu já falei isso para muitos pais, assim, que a pergunta é, o que o aluno precisa? A resposta foi sempre, se o aluno precisa dessa coisa, a gente entrega essa coisa. Claro que assim, excluindo os mimos, né, os absurdos, mas assim, dentro do que ele realmente precisa, que a gente vê que é necessário para a aprovação dele, a gente sempre procurou entregar com tudo. Assim, o que foi muito bom, porque se não fosse a gente sair desse lugar do professor, da estrela, porque colocam a gente num lugar que a gente não se vê, eu acho que também é uma coisa muito legal. Você se vê sim, Júlio. Eu sou bonito. Você se acha. Você sim. Eu me acho, na verdade não é que eu me ache. Existe uma franqueza. Tá. Existe uma coisa que é coerência. Tá, competência 3. E aí, quando a gente se coloca, como o Rodrigo falou, no lugar do cara... E aí a gente faz, óbvio, uma comparação, porque muitos alunos eram, digamos, híbridos. Em que sentido? Faziam parte de algumas matérias em outros lugares e faziam as específicas conosco. A gente ouvia os depoimentos do que faltava, do que eles careciam enquanto preparação. E foi aí que a gente sentou, sempre muito largado, e vambora lá. O que falta? Vamos fazer assim, tá? E aí dentro disso a gente vai fazer assim, assim, assado. E a gente foi criando um modelo, óbvio que vocês sabem que dá certo, porque isso funciona. Eu acho que deu confiança pra gente ousar mais também, no sentido de avançar nessa coisa de um curso mais completo. Eu acho que foi o resultado sempre mais positivo. Sim. Assim, constantemente a gente foi aprovando cada vez mais no ano posterior. E a gente ia ganhando aquela confiança de falar, caramba, a gente faz dar certo, a gente faz acontecer. E uma coisa que eu acho muito interessante na personalidade dos 3, que tem um monte de pergunta das pessoas querendo saber coisas sobre a nossa personalidade. Acho que isso é
uma questão de muita curiosidade, né? Que os três têm uma característica em comum. A gente não se contenta com o bom. Exatamente. Nós somos incansáveis em um aprimoramento contínuo. Quando a gente olha para o resultado do Foco, por exemplo, aí vamos falar dos 2 últimos anos, aprovando os 3 primeiros lugares no vestibular de 2019, vestibular 2019, aprovando os 3 primeiros lugares em medicina na UERJ. É um número absurdo de alunos em todas as federais com os resultados do Enem. Ao todo, na UERJ, no vestibular 2019, 18 alunos. Ano passado, novamente, primeiro lugar de medicina 23. Na UERJ, 23 aprovados em medicina na UERJ. Lembrando que em ampla concorrência só são 57 vagas. Nós temos 3 turmas de preparatório completo de 24 alunos por ano. Sim. Né? Então, é absurdo. E apesar de todos esses resultados, a gente não se acomoda. Isso, acomoda. A gente não tira o corpo, a pele do sol, sabe? Tipo, de estar ali o tempo todo. E não tô falando de ir pra praia, não. Eu tô falando de estar exposto às dores mesmo, aos problemas que estão acontecendo. Teve uma pergunta muito bacana aqui, que foi assim, como vocês responderam à pandemia? O quanto a pandemia impactou o Foco Medicina? E eu vou deixar vocês falarem, mas antes eu quero dizer uma coisa, que eu até sacaneio de vez em quando que eu falo, isso sim é ostentação. Diante da maior crise que a gente nunca imaginou viver, a gente hoje tem a felicidade de estar chegando a um final de ano letivo sem nenhuma vaga disponível. Com lista de espera. Sabe? Com lista de espera, com pessoas desesperadas quando vai abrir a reta final UERJ. Aliás, gente, calma, em breve. E a matrícula 2021, com famílias absolutamente engajadas, felizes com o trabalho desempenhado. Então, assim, contem como foi a resposta à pandemia, mas assim, os detalhes, mas eu quis me antecipar em dizer que é impressionante o trabalho que a gente desempenha aqui. É impressionante. Eu sempre falo isso, eu falo, nossa, que nessa hora, naquela primeira resposta ali da pandemia, eu sempre faço um elogio pra vocês até, porque esse mérito eu acho que é muito mais de vocês dois do que meu, quando vocês tiveram uma resposta muito rápida. Eu lembro que eu fiquei bem nervoso, assim, eu falei, caraca, meu, o que a gente vai fazer? Aí a Carol daquele jeitinho, não, vem cá, Júlia, não sei o que, não, senta aqui, vamos organizar, não sei o que, não, vamos fazer assim, não sei o que, não sei o que. E assim, acho que foi numa sexta-feira que saiu a notícia, acho que foi 17 de março, né? Não, e segunda... 15 de março. 15 de março começaram as aulas. Online. Eu lembro que assim, na segunda-feira que... Ainda tô com uma tossezinha ainda. Vai, tosse aí. Run. Eu lembro que na segunda-feira, que logo em seguida essa notícia toda, a gente já tava com tudo regularizado, a notícia já dada pros alunos como é que ia ser, não teve um dia de atraso de aula, vocês organizaram assim super rápido. Eu falei, nossa, mas e aí, eu nervoso ainda, e você... Não, calma, já tá resolvido. Mas como assim? Já tá resolvido? Já tá certo e tudo mais? A gente vai fazer assim, assado, não sei o que, a monitoria vai dar pra fazer online, a psicóloga também, a yoga a gente faz no Zoom, não sei o que, a gente faz videochamada, assim, deu aquela volta assim, eu falei, caramba, então tá tudo certo. E o tempo todo se mantendo muito presente e não deixando o nosso aluno se sentir desassistido, nem perdido. Aliás, muitas vezes a gente internamente tava resolvendo um enorme problema, mas eles não tinham a menor noção disso. E esse lance que eu tava falando da gente não se contentar com o bom, sermos um trio que é incansável, imparável na busca da excelência, a pandemia veio esfregar isso na nossa cara, assim, pra gente nunca esquecer disso, sabe? A gente tende a diminuir muito as nossas qualidades. A gente nunca esquecer disso. Eu quero assistir esse vídeo daqui a 50 anos, gente, e lembrar de tudo que a gente viveu hoje. De falar que mesmo dentro das resoluções da pandemia, esse aprimoramento continuou o tempo todo. Foi o iFoco, que é a nossa versão iFood de material didático, entrega delivery de material didático.
formar novos formatos de aula, novos formatos de atendimento, aprimoramento técnico dentro do curso, enfim. E, assim, e toda semana a gente tem uma ideia nova, né? E uma coisa legal também, que eu fiquei com medo no começo, mas que depois esse medo passou, é saber que apesar disso, como ia ser o resultado no aluno. Porque às vezes a gente correu o risco, vamos dizer assim, de estar fazendo 1000 coisas, mas de repente o aluno não está conseguindo absorver bem. E constantemente a gente tem recebido mensagem de aluno, pô, tô melhorando, eu tô evoluindo, né? E isso foi legal também, porque assim, a gente conseguiu continuar fazendo com que os alunos estivessem que os alunos estivessem continuando melhorando, né, no seu desempenho, que foi um grande medo, assim, no começo. E quando isso se concretizou, que a gente viu que realmente a gente não aceitava ter uma perda significativa de qualidade, não queria, exatamente, né? A ideia era não ter perda de qualidade. Quando a gente viu que realmente muita gente estava melhorando, aí realmente, assim, a gente, não, tá tudo bem, sabe? Tá tranquilo. Aproveitando esse gancho, eu acho que uma coisa que no início e ainda é nosso, mesmo, digamos, com todo esse sucesso, que graças a Deus nunca subiu a nossa cabeça, e pelo nosso perfil acho que nunca vai subir, por conta da não acomodação, todo início de ano a gente senta e revê todos os procedimentos pedagógicos do curso visando aperfeiçoá-los. Coisa de doido, mas a gente faz isso todo ano. E eu acho que tem 2 mistérios importantes. A não acomodação, que não leva a gente a essa síndrome de estrelismo, mas eu acho que, sobretudo, a aproximação com os alunos. Porque mesmo com o crescimento, nós somos os mesmos com os 6 alunos que nós começamos. Com os 10, com os 15. Eu tinha um pouquinho mais de aluno, porque redação acaba atendendo um público maior no início, mas nós conseguimos manter a nossa essência de proximidade, porque uma coisa que não é marketing, e pelo que a Carol falou, fica muito claro, né? O Rodrigo que cuida até mais dessa parte do que a gente, que fica mais no pedagógico mesmo. Que a gente não precisa mais fazer marketing. A gente já tem o que todo mundo busca mostrar. Muitas das vezes, falaciosamente, a gente tem concretamente. A gente não precisa de ficar fazendo marketing mais. A gente já se formou. É um orgulho dizer que nós somos os mesmos e a gente tem um grande diferencial, que eu já vou pegar um pouquinho para aperfeiçoar um pouquinho do que o Rodrigo falou tecnicamente aí, que é o seguinte, nem aperfeiçoar, complementar. A gente continua próximo dos alunos porque nós compramos os sonhos deles. Então, quando um cara vem fazer uma matrícula, ele não vem fazer uma matrícula para fazer um ano conosco. E uma coisa que o Rodrigo fala muito, a matrícula com foco em medicina também não é o ingresso, não é a garantia de aprovação. Não é isso. Não é ticket para aprovação. Não é o ticket de aprovação, né? Mas a gente abraça aquele aluno, aquela família, aquela história. A gente abraça aquele sonho, nós fazemos amigos. Por exemplo, os padrinhos dos filhos dela são ex-alunos do curso. Né? E assim, a gente começa a viver histórias, pessoas que se tornam próximas da nossa vida, porque realmente o que nós fazemos ainda hoje e o que a gente quer continuar fazendo, porque somos nós, é essa proximidade. E aí vou fazer o gancho que o Rodrigo falou. Claro que a gente realmente, até por ser professor, a gente rascunha, a gente monta e faz uma coisa não perfeito, porque a gente não é perfeito, mas mais próximo da perfeição possível no que diz respeito à montagem de horário, planejamento, enfiar simulado. Mas uma coisa que eu falei, inclusive, nas reuniões com os alunos, é que a gente conseguiu uma proeza. E aí a comparação, gente, né? Já vem minha falsa modéstia. Não, eu ia te fazer. Quer que eu lance a pergunta? Tem uma pergunta aqui assim, que a menina. Do Júlio. A menina que mandou a pergunta, ela falou que tem que ser direcionada especificamente a você. Eu não vou dizer o nome da pessoa porque eu me comprometi com o anonimato. Ela quer saber o quanto a concorrência te preocupa. Não é nada. A concorrência é nada. Quem é a concorrência? O que é a concorrência? Que língua é essa? Você olha para trás, como é que é? Eu olho para o lado, não vejo ninguém. Eu olho para o outro, não vejo ninguém. E pra frente? Eu olho pra frente, não tem nada. Quando eu olho pra trás, nem sinal. E são todas lá, Ju, esqueceu. Vai de novo, como é que é essa piada, vai? Então, sobre a concorrência. Sobre a concorrência. Sobre a concorrência. Eu olho para um lado, não vejo ninguém. Eu olho para o outro,
Ninguém. Pra frente, um caminho livre. Pra trás, todas loucas. Elas que lutem! Perto da gente. Elas que lutem. E detalhe, não vão chegar. Podem copiar planejamento, podem copiar um monte de planilha que copiam nossa planilha. Sabe o que o povo fala pra mim? Ai, você não acha que fazendo esses vídeos você tá entregando ouro que outras pessoas vão copiar? Eu falo, deixa eu copiar. Deixa eu copiar o outro, gente. A única coisa que não se... Rodrigo, fala a sua frase pra mim quando eu tô meio cabisbaixa. A única coisa que ninguém pode copiar são os nossos... Resultados. Chupa que é de uva. E aí, o que eu falei em reunião com os alunos, pegando essa perninha aí do Rodrigo, literalmente, a gente conseguiu uma proeza que aí... Júlio, como é que você sabe disso? Os pais vêm falar conosco. Os alunos vêm falar conosco. Qual foi a proeza? A gente conseguiu, até contraditório, no momento de isolamento social, a gente conseguiu estar mais próximos dos alunos. Então a gente conseguiu, de uma forma ou outra, suprir todas as carências, menos afetiva do abraço, do contato, porque o contato não existe. Tá proibido. Mas em todos os aspectos. Eles sabem que a gente tá aqui. A gente tá aqui o tempo inteiro. Não, e eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo também. Às vezes o aluno ele fica meio tímido, né, de mandar mensagem ou pedir algum tipo de ajuda, assim, principalmente nessa parte de estudo. E é uma hora que eu gosto muito, assim, de receber, porque eu gosto de ter a sensação que eu tô devolvendo também, que eu tô retribuindo essa confiança que eles têm na gente. Então, eu fico até feliz de poder ajudar. E, na verdade, a gente fica muito mais preocupado com o aluno que fica quieto, às vezes, de repente, não procura, que ainda bem é minoria, mas do que exatamente uma pessoa que tá procurando. Até uma hora que você fala, caramba, que bom, tô conseguindo retribuir tudo que eles também fazem pela gente, entende? É uma hora muito boa, assim. Total. Gente, vamos responder algumas perguntinhas, assim, mais... Tem uma pergunta muito boa que eu vou deixar pra vocês decidirem aí quem responde. Se a gente pudesse simplificar os pilares do Foco Medicina, como o Júlio falou, né? A gente construiu um método que é próprio, que é único, a partir da nossa experiência. Eu também falo muito isso às vezes, as pessoas me perguntam, o que é ser do time Foco Medicina? Eu falo, é uma experiência que eu não consigo te explicar em palavras. É uma experiência, porque aqui a gente não constrói simplesmente excelência de formação pedagógica, mas a gente trabalha uma coisa que eu nunca vi em toda a minha experiência profissional pré-Foco Medicina, que é construir uma mentalidade de sucesso. É trabalhar a mentalidade daquela pessoa que entra fragilizada e não acredita na transformação de dificuldade em sucesso, de erro em aprendizado, e a gente muda esse mindset. Isso é bizarro. Então, assim, se a gente tivesse que resumir esses pilares do que é ser time Foco Medicina, que vocês acham que resumiria isso? Eu acho que a gente, de certa forma, assim, por exemplo, uma pessoa poderia copiar o que a gente fala, por exemplo, mais ou menos as estratégias que a gente trabalha com o aluno, como vocês falaram. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, que faz toda a diferença, que é você realmente acreditar naquilo que você fala, entende? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Por exemplo, você chega pro aluno e fala assim, cara, você é capaz de aprender, sabe? Tem que ter um porquê de você estar falando aquilo ali, você tem que ter um embasamento e você tem que acreditar naquilo. Então eu acho que, por exemplo, eu vou falar por mim agora. Eu sou uma pessoa que, vocês sabem, eu tô sempre aprendendo sobre um monte de coisa. Então, assim, como eu acredito na minha capacidade de aprender sobre coisas, por exemplo, que eu tô estudando muitas vezes pela primeira vez, eu olho pro aluno e eu acredito na capacidade dele de aprender aquilo. Rodrigo, você é uma pessoa que fez um vestibular intensivo de 4 meses e passou em 10º lugar para direito no FRJ. Então você tem que acreditar nisso de fato, enfim, né? É um nerd mor. Mas assim, se você não acredita naquilo que você passa, eu acho que você pode falar, mas eu acho que a palavra vai ter uma certa sensação de vazio. Né? E aí eu acho que essa energia também não... A gente viu as histórias dos nossos alunos também, lógico, que chegaram absolutamente crus. E eu não tô falando só de conteúdo, eu tô falando de técnica, eu tô falando de mentalidade. E ao longo de 2, 3 ou sei lá quantos anos se desenvolvendo como time Foco Medicina. Exato.
saíram daqui aprovados nas universidades que eles sempre sonharam e nunca acreditaram que eram pra eles. A gente, por isso que eu acho que isso que você tá falando tem muito a ver com a gente acreditar, porque a gente viveu isso, seja nas nossas próprias histórias de vida, ou seja, nas histórias que nós vivenciamos com os nossos alunos, e tem um né? outro ponto também que eu acho que o primeiro foi essa questão de acreditar ou não na capacidade. E outra coisa, eu acho que também que a gente tem muito forte, assim, é nessa coisa de acreditar em trabalho duro. Porque, assim, o trabalho para medicina, para ser aprovado em medicina, não adianta ser muito talentosinho, aquele cara que só foi bonzinho na escola. Tá cheio de gente muito boa que vai competir duro com ele também. E, assim, eu acho que é uma coisa que a gente acredita, porque é uma coisa que a gente vivencia muito também. Né? Essa coisa de acreditar e todo mundo aqui conquistou tudo que conquistou até agora, tendo vindo de baixo. A junção aqui é maravilhosa. É Tomás Coelho, Curupiá e Piraporinha, que a gente sempre fala isso, né? Piraporinha é um lugar perto do Capão Redondo, assim. Então, São Paulo. Bem longe de Jardins, outros bairros mais chiques que talvez você já tenha ouvido falar, bem longe. Todo mundo aqui veio de baixo, todo mundo aqui construiu tudo no peito e na raça, que eu ensino pra eles, que é o melhor macete que funciona. E isso faz parte da construção da mentalidade, né? Sim, sim. Eles veem muito a gente fazer o que a gente fala. É muito diferente você orientar teoricamente do que você orientar em função daquilo que você viveu. Sim. Então, assim, foi complexo, mas é basicamente isso. Não, mas porque, faz na todo verdade, sentido. Se a gente tá aqui hoje, as pessoas olham pra gente e acham que nós somos 3 filhinhos de papai. Que o Foco Medicina teve um grande patrocinador, exatamente. que existia um investidor que botou dinheiro aqui. Nunca houve. Não existe isso. Ou que a gente é filho do dono, né? O Filho pessoal às do vezes acha que a dono, gente é filho do dono, isso é engraçado também. Então, nem um pouco. Então, assim, a gente foi criando o nosso caminho. Que mesmo. orgulho, né, menino? É um orgulho muito grande. Então, assim, quando a gente vê que a gente conseguiu o que a gente conseguiu mesmo. E o que a gente proporciona a todas essas pessoas que passaram e passam pela nossa, então a gente pela não nossa deixa ninguém história, duvidar né? de que é possível. É. E quantas pessoas aqui duvidaram e hoje estão se formando. Quantos abraços e choros e de você vai conseguir, você vai chegar, é possível. Mas não porque a gente vivencia ou lê Augusto Cury, simplesmente, mas porque, né, a gente viveu isso. E quando a gente também, a gente fraqueja. Né? Porque achar que nós somos intocáveis, né, superiores mentalmente, espiritualmente, evoluídos, não. Cada dia um tá fraco, um liga pro outro, tô precisando de um abraço, vamos sentar, vamos conversar, e a gente tem problemas pessoais. Isso também cria muita empatia com os nossos alunos, né? Porque quando a gente tá numa empreitada de vida muito, muito grandiosa, eu falo isso pra eles, quando a gente vive a realização de sonhos muito grandiosos, a gente lida com altos e baixos o tempo inteiro, e é basicamente a jornada deles, é a nossa também, né? A gente também, para realizar o sonho deles, está realizando sonhos muito grandiosos da gente. Então a gente vive uma comunhão empática em relação a uma vida que vai exigir muita dureza, como o Rodrigo falou. É um jogo duro, né? Duro, É um trabalho duro. Tá, ficou muito emotivo agora, tá? Ficou tipo assim... O Rodrigo tá quase chorando, então vamos dar uma zoada aqui. Vai, vamos ver umas perguntas engraçadas. Uma característica em comum dos 3. Júlio. Ele já falou. Tem que ser prático, vai. Acho que superação. Superação. Perfeccionismo, essa coisa assim, de querer todo mundo, ninguém se contenta com pouco. Isso todo mundo tem aqui. Não acomodação, acho melhor. Tá. Vai, tem uma pergunta muito boa aqui também. Vocês concordam em tudo? Nossa. Não. Uma quebração de pau, né? Uma quebração de pau. Mas me diminuiu no último ano. Mas aí, eu brigava muito com o Júlio, agora nem briga mais. Juntando essa pergunta com outra, tem uma aqui. Vocês já pensaram em se separar? Eu já pensei em separar no casamento, né? Várias vezes, todo dia eu pensei nisso. Não, né? Nunca. A gente nunca chegou num ponto, assim, de ter uma briga, uma divergência do tipo... não. Chega, não quero mais! Não quer mais. O fato de ser casada com seu sócio, essa é pra mim, é um fator positivo ou negativo? Os dois.
Na vida pessoal, negativo. Mas eu posso fazer um outro vídeo pessoal falando sobre isso. Mas pro foco é incrível, né? O Júlio é um irmão e o Rodrigo é um marido. Então, a gente tem uma parceria que transcende qualquer divergência. Acho que isso é legal, né? Porque o pau pode quebrar, mas a gente tá seguro. Não, vem com aquela confiança de que tá todo mundo querendo fazer dar certo. A gente tá seguro. Exatamente. Agora vai, umas perguntas muito boas também. Quem é o mais irritado? Eu acho que sim. Rodrigo. Mais pavio curto. Quem é o mais acelerado? Júlio, óbvio. Não, você depende do onde, né? De que situação, depende. Quem é o mais lerdo? Rodrigo! Lógico. Lógico. A gente acaba de explicar uma coisa ali. Gente. Pô, vocês mudam 10 horários de professor. Explica de novo, por favor. Você acha que eu vou pegar em um minuto? Não concordo com isso. Quem é o mais perfeccionista? Você. Eu? Eu acho que sim, né? Não, eu acho que os três são. Mas ela não tolera essa sujeirinha aqui. Inclusive tá me incomodando a beça essa daqui. Mas é virginiana, né? Dos três, assim. Os três são muito perfeccionistas. Mas assim, como é que eu vou explicar? Ela é muito mais detalhista. Eu acho que a gente é perfeccionista, todos três. Mas, por exemplo, um exemplo concreto. Se o ponto final está numa fonte, está em Arial e o texto está em Times New Roman, ela vai achar o problema ali. Isso vai passar pela gente. Então, eu acho que em relação a material, a design, é com ela. Eu sou mais complicado com espaço. Eu sou mais com formalidade no Instagram. Agora, olha que coisa engraçada, né? Porque a gente é super complementar. Eu falo isso sempre, às vezes as pessoas acham que é um clichêzinho. Mas a gente tem características que se complementam muito, né? Última pergunta. Qual é a maior diferença entre vocês? O que cada um tem de peculiar? Ah, que difícil! É porque a gente realmente... O Júlio é mais leve. O Júlio é mais leve, é um cara mais generoso em termos de ceder, muitas vezes. O Rodrigo é birrento, teimoso, mas em compensação é um cara extremamente técnico e cuidadoso. Justo. Vamos rasgar uma seda pra ele, que é assim, ele foi a verdadeira pessoa que antes da gente acreditar ele mesmo acredita que o foco medicina daria certo, acreditou pela gente, né? A pessoa que falou, eu lembro do dia que ele falou pra mim, garota, você tem um talento, tipo, vai dar certo, se joga, vai dar certo. E eu falei, não, Rodrigo, as pessoas não vão querer ter aula especificamente comigo de biologia, com tanta gente boa por aí. Ele falou, vai dar certo. E, tipo, sempre acreditou na gente e fez a coisa acontecer. Então... Eu lembro de uma reunião nossa, bem no início, nesse primeiro ano. Aí ele virou e falou assim, nós vamos ser o curso que mais aprova e todo mundo vai falar de vocês, como professores, né? E ele fez acontecer, né? Eu acho que ele é o ponto de equilíbrio, ele é o cérebro técnico, de ousadia, porque nós em formação somos professores. Né? Ele tem uma outra formação que a gente sequer pensa, tem aptidão, e ele vem nessa questão da complementação em todos os outros aspectos. Agora é a vez de falar de mim. A Carol, eu posso falar uma coisa. Ele fala melhor que eu. Não, a Carol tem uma coisa que é o seguinte, que eu falo isso. A gente fala muito de pessoa workaholic, né? O que é uma pessoa workaholic? Mas assim, cara, eu não sei se alguém já conviveu com uma pessoa que é real workaholic, sabe? E eu acho que isso foi uma das coisas era falar bem da pessoa. Tá? Não, mas é positivo. Em parte. Não, porque eu tô falando do ponto de vista principalmente do aluno, assim, da pessoa que recebe esse serviço, assim, porque isso deu muita velocidade pro trabalho, deu muita velocidade para que as melhorias viessem muito rápido, né? Esse seu jeito incansável. Então, por exemplo, a gente tem uma ideia de uma técnica nova para orientar o estudo do aluno. Entre ser uma ideia e tá pronto, com você são, sei lá, 4 horas. Né? Se fosse eu, talvez uma semana. Né? Enfim, e isso fez com que
a evolução do curso, essa característica fez com que a evolução do curso fosse rápida. Assim, a gente conseguisse trazer muita melhoria num espaço muito curto de tempo. E eu vejo isso assim como, nossa, muito primordial, assim, pra tudo que o curso sobretudo, sabe? Né, assim, gente, eu sou a mulher, então eu sou a líder, eu É sou a muito chefe mesmo, de né? vocês, e vocês têm uma habilidade enorme que é fingir que vocês me deixam mandar. Exato. Então eu acho que vocês estão de parabéns por isso, tá? E ela também é birrenta. Nossa, lamentável esse fato. Aí ela quis assim, não, a gente não concorda. Tá. Mas olha só! Tipo assim, se você não concorda, É. você tá errado, né? Mais ou Não, menos e isso, assim, né? olha só, Se essa você- almofada Chega, vai ficar o aqui. vídeo já deu. A já gente deu não por acha a hoje. almofada aqui. Todo mundo já entendeu o que é o Uma foco opinião medicina, diferente é uma como opinião chega, errada. chega, Exato. corta. Mais ou Tchau, menos Dani, isso. beijo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui nos comentários. Chega, porque vocês não vão ficar me xoxando aqui o vídeo todo, não. Tchau, tchau pra você. Dá tchau, vai. Já acabou? Já acabou, dá tchau pra todo mundo. Vocês não vão ficar me rogando aqui. Dá tchau, vai. Dá tchau, Rodrigo. Tchau. Tá bom, né? Não. Que legal. Então, tchau, Ai, que galera. legal! Beijo, gente.